Boa noite, pessoal. Fazer 20 a 30 minutos, tá? Nem todo mundo vai poder perguntar. Sintam-se representados por quem perguntar. Vamos lá. Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo, aqui à sua direita. Parabéns por mais um título. Há um pouco mais de um ano você chegava aqui no Flamengo com muita expectativa, numa trajetória muito rápida, de jogador para técnico da base para técnico profissional. E hoje você chega ao 5º título como treinador do time profissional e se torna o único brasileiro na história a ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e treinador. Sua ficha já caiu? Como é que está sendo esses momentos pós-títulos importantes para você? E não sei se você sabia desse feito que você acabou de conquistar. Não sabia desse em concreto. Realmente eu estou muito feliz, não caiu a ficha, porque eu já estou pensando no próximo jogo. É tudo muito rápido, não tem muito tempo para comemorar, mas eu falei para os jogadores e que eles tenham bem claro, porque eu vivi o outro lado como jogador. Não existe nada do que ser campeão como jogador, não existe nada. Todos os que estamos do lado de fora, porque não podemos jogar mais, mas eles fizeram história. Esse grupo de jogadores, quando eu assumi, ano passado eu falei que eram os melhores. Eu acredito, do meu coração, acredito de verdade que eles são os melhores. O melhor elenco, os melhores jogadores, os melhores por posição, os melhores por setores. E os números não mentem, são os melhores em tudo. Só que o que fixa esse meu comentário é o feito, né? Tá com o troféu ali dentro do vestiário. Eles não vão poder desfrutar agora desse momento, porque nós temos já jogo semana que vem. Mas daqui, quando passar uns anos, eles vão ver a história que eles fizeram e eles são eternos no clube. Esses jogadores são eternos, são gigantes. Eu tenho muito orgulhoso de poder liderar esse grupo de campeões. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Parabéns, antes de tudo, por mais um título. Você, tão jovem na profissão, já está galgando, né, posições dentro da história do Flamengo, que pouca gente conquistou. Dito isso, queria te falar o seguinte. O Flamengo começou essa grande fase de títulos e de ser uma potência financeira a partir, vamos dizer, de 2019, com o Jorge Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo, com tantos títulos conquistados, não consegue ter um treinador longevo. Ninguém ficou mais de um ano. O próprio Jorge Jesus ficou um ano, Tite ficou cerca de um ano, Dorival Júnior ganhou títulos importantes, ficou 6 meses, e alguns treinadores estrangeiros que passaram ficaram menos tempo ainda. Então, pergunto, você pode ser esse primeiro treinador, a partir dessa era vitoriosa, a ficar bastante tempo, 2, 3 anos? O Boto já disse que gostaria de renovar o contrato com você, e o BAP, o presidente, também já disse, mas que depende de você. E a gente sabe que o Atlético de Madrid quer fazer de você o sucessor do Simeone, que tem contrato até 2027. Queria que você analisasse toda essa situação e respondesse se você pode ser esse treinador que vai ficar vários anos à frente do Flamengo. Primeiro que no Brasil já é complicado você ter um trabalho longevo. A pressão mediática, a pressão da torcida, a pressão interna mesmo dos próprios clubes fazem com que os treinadores durem menos, por mais que essa cultura esteja mudando, né? A gente vê vários trabalhos aí longevos nos últimos anos, coisa que não acontecia fazia muito tempo atrás. No Flamengo é mais difícil ainda. É uma trituradora praticamente de treinadores, porque pela pressão que tem. Quantas e quantas noites eu cheguei aqui para falar com vocês e depois de uma derrota, e é duro, é muito duro, você é realmente massacrado e a opinião daqui convence o torcedor e você depois dá a volta, não é fácil, foram muitas noites difíceis. Ser campeão brasileiro é muito difícil, eu falei para eles, para mim é o campeonato mais difícil. Se você jogar no Barcelona, no Real Madrid, 5 anos, você com certeza vai ganhar um campeonato espanhol. Mas você jogar num clube aqui no Brasil 5 anos não te garante nada. Garante disputar, tá no Flamengo, no Palmeiras, mas o último título do Flamengo tinha sido 2020. Então, é muito difícil ganhar, muito difícil. E entendo bem
o difícil também, que é se manter no cargo. E, claro, se depender só de mim, eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Felipe, boa noite. O BAP disse, se depender dele, você fica. Você disse que se depender de mim, você fica. Falta o que, então, para combinar todo mundo, resolver, sentar? Enfim, é agora, antes da viagem? Vai ser semana que vem? Enfim, o que vocês estão planejando? E também, agora, um aspecto mais conceitual, né? Você é o primeiro brasileiro recente, né, a conquistar esses títulos no mesmo ano, né? No passado foi um português, Arthur Jorge, era o Jorge Jesus. Quando você se sente carregando também essa geração de técnicos brasileiros, né, dentro desse contexto de conquista de títulos? Espera aí que... Até 2050. Felizmente acabou. Intervalo comercial. Canta uma música aí, Rodrigo. O pessoal da limpeza está entrando. Estou sem voz. Voltando aí. Bora lá, vamos lá. Refazer? Não, então, eu respondo primeiro a primeira que você falou. Primeiro eu perguntei, quando é que vocês vão combinar para resolver? Como eu posso renovar um contrato jogando ou sentar para renovar um contrato jogando disputando a final da Libertadores, tendo que estudar o adversário antes da final da Libertadores, 4 dias o Atlético Mineiro, antes o Fluminense, antes só um fenômeno para achar tempo para fazer outra coisa. E qual é a responsabilidade que você falou? Eu mencionei que os técnicos anteriores que fizeram essa dobradinha, né, Libertadores e Brasileiro, eram os portugueses, estrangeiros, que vieram trazer umas ideias europeias e tal para a gente aqui, enfim, nessa questão de modernização do trabalho de treinador. O quanto você se sente também carregando um pouco dessa responsabilidade em nome dos técnicos brasileiros? Você se vê como um embaixador do mercado nacional? Como é que você se enxerga dentro desse contexto, talvez... O Boto brincou até do contraponto, né, dos técnicos. Eu vim para que os técnicos portugueses não ganhem, né? Ele falou essa brincadeira mencionando você. Não. Isso, terminar a hegemonia. Pronto, também que ele está aqui para me corrigir. Não, eu acredito que, assim, que quem estuda não tem passaporte. Se você estuda futebol, se você ama futebol, se você vive isso, você aprende, você é capaz de aplicar todo esse conhecimento no lugar que você esteja. E esse ano vimos, na minha opinião, o melhor, o Guanais. O trabalho que ele fez é autoral, é muito difícil. Eu olho o Mirassol e falo, não dá para copiar nada, porque é difícil copiar o Mirassol. Copio de muitos treinadores, mas é um trabalho tão autoral que é difícil. O Mirassol joga muito bem. Um treinador brasileiro, o Mozart, no Coritiba, o time dele joga bem. Na Série B tem treinadores que trabalham bem. No Campeonato Brasileiro tem muitos estrangeiros, tiveram muitos que trabalharam muito bem, que fizeram história. Arthur Jorge, Abel, que para mim o Abel é o número 1, e o Jorge Jesus, que foi um antes e um depois da passagem dele aqui, o melhor para mim de todos os tempos do Campeonato Brasileiro. E todos esses treinadores deixaram algo e nós aprendemos deles. Eu aprendo de todos os treinadores todos os dias. E, por exemplo, talvez o treinador que mais me fez, mais tirou o sono, mais me fez, me desafiou esse ano foi o Cuca. Naqueles jogos da Copa do Brasil, eu não sabia, como eu não conseguia, meu time não conseguia dar soluções para o meu time, eu tive que estudar muitas
muitas horas para poder tentar dar soluções para o time até conseguir dar um caminho concreto naquele jogo de volta da Copa do Brasil. Então, o treinador brasileiro me desafiou dessa forma. Então, como eu repito, para mim não existe passaporte, existe estudo, horas de trabalho e evolução, dependendo também da longevidade do treinador no clube. Felipe, aqui. Parabéns pelos títulos. Você agora vai voltar para o Catar, né? Em 2019 você foi para lá, na época era como jogador, né? Agora é completamente diferente, que é mais complicado ainda, né? Sendo treinador. Mas você falou que já está pensando nessa próxima competição. Então, nesse Intercontinental, o que você já sabe do próximo adversário, do time mexicano? Se já está até pensando, caso passe, se o time egípcio e, quem sabe, até a final com o PSG? Não, sim, já estou pensando, já pensamos jogo a jogo, já tenho um analista fazendo no Cruz Azul, já sei como eles jogam, basicamente, mas a partir de amanhã não, deixa eu amanhã descansar, a partir depois da manhã já começaremos aí a estudar bastante o Cruz Azul. E jogo a jogo, depois é jogo a jogo. Desculpa. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, além de dos títulos, do seu recorde de títulos como treinador tão jovem, você também se torna, desde 2011, um treinador que começa e termina a temporada no comando do Flamengo, né? Assim, um feito também histórico nesse contexto. E fechando ali o teu primeiro ano como treinador profissional. Eu queria que você falasse, depois de tudo isso, o que mudou do Felipe que começou aqui no ano passado como treinador profissional para o Felipe de hoje, que já conquistou todos esses títulos? Mudei bastante. A minha forma de agir com os jogadores no dia a dia, de passar os conteúdos, de dar treino, eu vejo de outra forma. Eu mudei bastante. Mudaram os jogadores também, né? Alguns jogadores saíram. E nesse caminho todo, nesse primeiro ano, existiram momentos de turbulência, onde os resultados não chegaram, ou o bom futebol não chegou da forma que o torcedor queria. E eu sabia que aqui no Flamengo o resultado ruim não te perdoa, né? É difícil o treinador manter, depois de ter uma eliminação na Libertadores. Passamos perto na fase de grupos, mas aí tive jogadores que, no momento mais difícil, botaram a bola debaixo do braço e resolveram para mim, né? Então, por isso que eu falo, eu tenho um elenco que fez eu ser campeão. Essa é a verdade. Para mim são os melhores. Eu trabalhei muito, tentei dar todos os caminhos, tudo mastigado para eles, mas depois dentro do campo eles são os melhores, foram os melhores e é isso. Estou agradecido por todo o esforço que eles fizeram. Tudo bem, Felipe? Aqui na frente, do outro lado? Aqui. Tá, agora sim. Tudo bem. É muito irônico que a gente vê que a tônica da coletiva até agora ela foi toda em cima de você e você normalmente tira essa responsabilidade, né? Você sempre trata tudo como algo coletivo muito grande, mas é muito difícil pelos números, por tudo que você fez. São 14 meses e você conquistou tudo, nacionalmente, internacionalmente. Talvez agora não tenha noção do peso que é isso, né? Mas eu queria que você tentasse dizer assim, e aí talvez um pouco mais falando de si, que eu sei que é algo que você não faz tanto, se você imaginava que o processo ia ser assim, se você tem noção e consciência de tudo que você tem conquistado, quando você deita a cabeça no travesseiro assim, você queria ser treinador e ver as coisas acontecerem tão rápido, você tem noção, assim, o que você pensa especificamente e qual o sentimento que você tem por todas essas conquistas? Primeiro, o que mais me deixa orgulhoso dessas conquistas, já falando também da parte coletiva, são os feitos no Campeonato Brasileiro, porque para mim é o mais difícil. São muitos desafios nesse campeonato, onde você não tem tempo para preparar os jogos, e o time conseguiu ter os melhores números em todos os aspectos, em todos eles. Isso, para mim, diz muito do que é o trabalho, né? Porque não é fácil. E você falou dessas noites, né? Se eu penso no que conquistei, não. O treinador passa muito mais noites pensando em angustiado, né? Em achar soluções, também com a possibilidade de perder tudo e ser cobrado, e esse medo passa na cabeça. E também você perguntou se eu pensei nisso, né? Quando eu comecei, eu
sempre acreditei. E tem várias pessoas que estão aqui no clube desde que eu cheguei como jogador, sempre falava, afirmava para eles que eu ia ser campeão como treinador no Flamengo, estudei muito para isso, acreditei muito, acredito muito também que eu tenho os melhores jogadores e acabou acontecendo, né? Então, sou um cara com muita ambição e sempre quero mais, e isso eu tenho que continuar transmitindo para os jogadores que eles queiram sempre mais. Boa noite, Felipe. Lucas Bairro do Lance, parabéns pela conquista. Assim como foi em Lima, a gente está acompanhando aqui a presença dos seus familiares que estão ao seu lado nesse momento tão importante. E nesse seu primeiro ano como treinador profissional, né, completo, queria saber o quanto foi importante, o quão foi importante ter eles ao seu lado em momentos conturbados, claro, mas também agora no momento da conquista, com o apoio da torcida, olhar para o lado e ver que eles estão aqui com você. Obrigado. Fundamental. Fundamental. Já agradeci minha esposa, agradeço ela de novo, a minha esposa Patrícia, porque a vida de jogador para treinador, a maior mudança que a gente tem como jogador, nós temos muito tempo livre. Por mais que temos muitas viagens, muitos jogos, normalmente à tarde você está em casa para pegar as crianças do colégio, você fica com eles, você passa tempo de qualidade com eles, em algum momento do campeonato você está suspenso, está machucado, você tem dias livres, mas como treinador não. O treinador nunca está suspenso, nunca está machucado, nunca está doente, ele está em todas as viagens, em todos os treinos e de manhã e à tarde. E com isso eu não tenho dúvida que eu fui um pai mais ausente, né, nesse ponto, e a minha esposa sempre dando suporte e apoiando nesse aspecto, por isso foi possível. Se eu não tivesse isso, sem nenhuma dúvida eu não estava sentado aqui hoje. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV, parabéns e obrigado. Seguindo nessa questão de suporte, o Flamengo é o time que mais venceu no ano no mundo, né, o que mais fez gol na América do Sul, que menos sofreu gol, tudo mais. Você falou de suporte, a gente fala muito dos atletas, fala muito de você, mas você tem uma comissão técnica que formou lá atrás, ainda quando jogador, ou no final da carreira como jogador. Ivan, Diogo Linhares, Rodrigo Caio agora. Eu queria que você falasse um pouco deles, de quanto, assim, eles vivem essa solidão contigo, né? Na tomada de decisão, eu imagino. Eu queria ouvir um pouco sobre o papel deles e a importância disso para você, que tem esse cargo tão solitário, né? Que é ser um técnico de futebol. Boa. Diogo, Ivan, Rodrigo Caio e Marcinho. Marcinho também faz parte da comissão. Todos eles têm uma importância muito grande. Obviamente que cada um tem uma função dentro do que é a comissão técnica. O Ivan é um gênio. Simplesmente é um gênio. É o cara que dorme, respira e literalmente dorme no CT o ano inteiro, dorme lá. Então, um cara que tenho muito agradecimento por ele. Ele me ensina a cada dia que passa. Juntos conquistamos esses títulos. Foram os primeiros títulos da minha carreira, também da carreira dele. E estamos em constante evolução. Rodrigo um papel fundamental. Aliás, o papel do Rodrigo, a jogada que ele desenhou, foi a que nos deu o título da Libertadores. E exatamente como ele planejou. O Diogo sabe também da importância da preparação física, das cargas e principalmente de cuidar de jogadores com tantos minutos como o Léo Pereira, o próprio Léo Ortiz e Arrasca e todos eles. Não foi fácil todo esse caminho. E o Marcinho é mais um membro da comissão que se dedica muitas e muitas horas para dar tudo o que precisamos em todos os momentos, esse suporte que a gente precisa. Então, sem eles, sem nenhuma dúvida, agradeço você pela pergunta, porque não ganho sozinho. Obrigado. Felipe, boa noite. Davi Ferreira aqui do Jornal Globo. Quero perguntar um pouco para você em relação ao jogo de hoje também, né? Faz 4 dias que o Flamengo estava vencendo na Libertadores e não deve ser difícil também para vocês dosar essa concentração de comemorar o título, estar no centro com a torcida, ter pouco tempo para treinar e vir aqui, né? Como foi em toda a temporada, pouco tempo para treinar. Você falou muito disso aqui. Como é que foi a preparação para hoje? Como é que você viu o mesmo comportamento em campo, né? O Flamengo pode ter sido super especial, mas dominou o Ceará do início ao fim e venceu quando precisava, né? Como é que você também preparou esse jogo de hoje? Como é que você analisou isso tudo? Obrigado. Parabéns. Fala rápido, hein? Caraca, fala rápido. Poxa, eu tinha que botar a legenda para... Bom, né? O jogo de hoje, primeiro, depois da final da Libertadores, eu pedi expressamente que os jogadores comemorassem, que eles liberassem toda a pressão, toda a carga que eles tinham dentro deles, porque
é muito importante o jogador comemorar, ele desconectar, ele tirar a cabeça do futebol, é muito importante. Mesmo que isso depois piore a parte física. E o jogo de hoje, tivemos um dia de preparação, o que foi ontem, com os jogadores que jogaram. Optei por repetir o time, acredito que são os jogadores que para o que o Ceará apresentava seriam os melhores para poder abrir, principalmente no nosso meio campo. E também imaginava duas possibilidades do Ceará, 4-3-3, 4-4-2. Com as informações, imaginamos um 4-3-3, com 3 jogadores muito fortes no meio que não davam muita brecha para a gente achar os espaços, mas o time teve muita paciência, sabíamos que íamos ter 90 minutos para fazer gol, e o que era importante era não tomar. E aí a nossa solidez foi muito importante na fase defensiva. Não deixamos eles ter contra-ataque, que foi uma coisa que sofremos no jogo do turno lá, e também contra o Fortaleza, nesse mesmo tipo de jogo. Então hoje optamos também por ser um pouco mais conservadores e tentar sair na frente do placar, que sabemos que depois a nossa fase defensiva é muito sólida para segurar o resultado, e assim foi. Talvez não tenha sido o melhor jogo de criação de chances também, pelo cansaço dos jogadores, que estavam um pouco cansaços, e pela criatividade, mas foi um jogo muito sólido. Felipe, aqui atrás. Boa noite. Boa noite. Felipe, quando acabou a partida, e eu quero que fique agora um pouco técnico de lado e o torcedor Felipe Luiz fala, o Flamengo, nós estamos em 2025 e desde 2019 o Flamengo vem constantemente levantando título, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. Passa um pouco na sua cabeça de torcedor aqueles momentos lá atrás do Flamengo brigando para não cair, lutando até a última rodada. Eu queria saber da alegria como torcedor de fazer parte, não de um ano de vitórias, mas de uma era de títulos no Flamengo, assim, e pelo que a gente vê de fora, a tendência é que coisas melhores aí venham pela frente. E só para a gente você não ir embora sem explicar para a galera aqui isso, quem quebrou a taça da Libertadores? Obrigado. A condução dos motoristas do ônibus lá de Lima eram complicadas, né? E parece que a taça estava num banco com os jogadores e ele freou bruscamente, ela foi para frente e bateu o bonequinho lá. Não foi isso? Foi isso, né? Ficou freando, eu quase tive que tomar um remédio para não vomitar no trajeto, porque foi duro, mas bem, tá arrumada, né? Não, isso não importa. Eu vou mais no que você falou. Eu vi de pequeno o Flamengo passar por muitas frustrações, né? Eu vi muito claro, por exemplo, a final contra o Santo André aqui no Maracanã. Vi outras assim frustrações que o Flamengo teve, outras épocas, mas é verdade que o trabalho que as diretorias anteriores, esse grupo, né, montou e reestruturou o Flamengo e pagaram todas as dívidas, e hoje nos dá a possibilidade de lutar por títulos. Hoje eu estou sentado aqui, tem esse grupo de jogadores, daqui a alguns anos vão ser outros treinadores, outros jogadores, e a tendência é que o Flamengo continue lutando por títulos. Não garante isso, ter mais dinheiro, não garante ganhar, mas garante sim lutar por esses títulos. Então, me deixa muito orgulhoso de ter vivido esse auge, né? Eu tive muita sorte na minha carreira, que vivi a segunda melhor etapa da história do Atlético de Madrid e a segunda melhor da história do Flamengo, né? Porque a melhor sempre foi e sempre vai ser de 81. E hoje estou vivendo essa etapa. E depois, quando eu cheguei em casa, eu chorei muito depois da Libertadores, muito, foi muito emocionante. Cheguei em casa e aí, pela primeira vez, passando a rede social, né? Porque não dá, vocês sabem bem, não dá para passar. E vi a festa, fogos nas favelas, e isso a gente não tem dimensão realmente do que fez para muitos torcedores. Então, estou muito feliz por esse momento, mas não pode parar e temos que querer mais. Felipe, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Parabéns por mais um título. Você falou aí sobre se sentir orgulhoso com a campanha do Brasileiro, que realmente, né, o Flamengo é o time com mais vitórias, com menos derrotas, melhor defesa, melhor ataque, é um time muito consistente, um time que chega hoje campeão com um padrão de jogo, mas você mesmo disse que sempre quer mais, que sempre pensa na frente, né? Você ficando no Flamengo no ano que vem, o que você espera ainda para se formar como treinador
e para colocar nesse time? O que falta ainda para esse time, na sua opinião? Ou você acha que hoje o time tem a cara do Filipe Luiz, né? É um time dominante, é um time que dominou quase todos os adversários que enfrentou na temporada, mas você acha que ainda falta alguma coisa? Bom, primeiro que o Campeonato Brasileiro, voltando, eu me sinto orgulhoso porque durante muitas semanas, pelo Flamengo estar brigando pelas competições e tendo o Mundial ainda no meio, nós não tivemos tempo para preparar jogos que os adversários sim tiveram. Por exemplo, o Fluminense teve 10 dias para preparar o jogo, não estou reclamando, hein? Teve 10 dias para preparar o jogo contra nós e nós tivemos 3, que nós jogamos contra o Sport antes. O Vasco teve uma semana e nós não, porque nós viemos da Libertadores. E nisso tudo, com várias dificuldades de viagens e tudo mais, e o time conseguia competir, conseguia manter o padrão. Não sempre era o melhor futebol, não sempre vencia, mas os jogadores competiam e tinha muita ambição. O meu grande desafio para o ano que vem, se eu estiver aqui, claro, primeiro que os jogadores venham com a mesma fome que eles vieram esse ano. Se não tiver fome, o futebol é muito rápido, ele não espera ninguém. O jogador que não tem fome não fica no campo. E esse é o meu principal desafio para o ano que vem, porque as variações táticas, a forma de jogar, o Flamengo já sabe, todo mundo já sabe de cor, o modelo de jogo. O resto depende da fome que os jogadores tiverem. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho do Litoral News. O Flamengo nunca entra em campo para perder, sempre entra para ganhar. Isso ficou muito claro durante a temporada, nos mais difíceis desafios. O Flamengo venceu, por exemplo, o campeão do mundo Chelsea. Agora o Flamengo embarca para o Catar e, obviamente, que o sonho todo de uma nação e é traduzido numa música para conquistar o mundo de novo. Como o Filipe Luiz se sente agora no comando do Flamengo, já tendo presenciado 2 mundiais, um em 2019, onde o Flamengo foi muito bem contra o Liverpool, e outro ali de 22, que foi no início de 23, que teve aquela eliminação precoce contra o Al Hilal. Dá para dizer que é para ir para buscar esse mundial, não importa o adversário? Como o Filipe Luiz se sente agora no comando do Flamengo, antes jogador nas 2 anteriores e agora nessa? Obrigado. Bom, eu acredito que todo jogo, eu gosto de falar muito claro para os jogadores o que vai acontecer dentro do campo. E aqui na América, realmente, sempre, ou quase sempre, o time que entra em campo é superior tecnicamente que ao time do adversário. No Mundial, afinal, todos sabemos que o Paris é o melhor time do mundo. Todos sabemos isso. Então, deixar isso muito claro para os jogadores, mas que mesmo assim dá para ganhar. Isso é uma... E outra, vamos entrar para vencer, mas não é o Paris. O jogo mais difícil é o Cruz Azul. É o primeiro. Para mim é o jogo mais complicado, porque vamos numa viagem, temos que nos preparar muito bem, existe a tensão do Mundial, e nós temos que primeiro pensar nesse jogo. Mas sabendo que todos os times que estão, futebol, 90 minutos, tudo pode acontecer e claro que vamos ter possibilidades. Felipe, aqui à sua esquerda, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Queria saber da questão física do time, né? Vão 74 jogos, se for campeão, 77 na temporada. Fisicamente, você acha que esse time está melhor do que foi na temporada de 19 contra o Liverpool e também para o Mundial de 23? Você acha que o Flamengo também chega mais cascudo e preparado para uma competição como essa? Isso, se me permite, se for campeão, depois agora da criação da Copa do Mundo de Clubes a cada 4 anos, você é favorável a quem for campeão colocar uma estrela a mais no peito? Aqui no Brasil se dá muita importância para o Mundial, né? Na Europa não se dá tanta importância para esse torneio. O mais importante lá é a Champions League. Mas claro que todo mundo quer ganhar. Se o mais importante aqui no Brasil é o Mundial e vale uma estrela no peito, vale uma estrela no peito. Vamos tentar colocar a segunda. Da parte física, eu acredito que o time está de uma forma esplêndida fisicamente. O nosso jogador que mais tem minutos, tirando o Rossi, é o Léo Pereira, e hoje ele fez outro jogo de seleção brasileira, simples assim. Um cara incansável, sempre que dá para revezar os minutos dos jogadores eu vou fazendo, então eu acredito que eles chegam todos num grande momento e ainda com a esperança de recuperar o Pedro para esse Mundial, que vai ser muito importante para a gente. Foram 74 entrevistas coletivas. Haja paciência. Jesus. Pessoal, obrigado. Antes disso, a Natália, dama do esporte, vai te entregar aqui tá bom. um troféu. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Boa noite.